Olá, sétimo ano. Aula de hoje, do dia 6/8. Nós iremos dar início ao livro 3, ok? Módulo 3. Onde nós vamos estudar hoje expressões algébricas, ok? Expressões algébricas, o que são isso, né? O que é isso? Nós temos aqui a definição. São expressões em que são usados números e letras, onde essas letras, pessoal, são os valores desconhecidos que, como a gente não sabe seu valor, nós vamos ter que representar elas por alguma letra. Às vezes pode ser uma letra específica ou pode ser uma letra qualquer, de sua preferência. Então, lá atrás, quando a gente estudou expressões numéricas, né, como o próprio nome já diz, numéricas só tem números e as operações. Já expressões algébricas vai ter números e letras. Aí nós temos aqui alguns exemplos, ó. Nós temos aqui, ó, 3 mais x. Então, 3 mais um valor desconhecido x. Onde esse x ele pode ser qualquer valor. 5z mais 4. 3a menos 2b. A ao quadrado mais y sobre 2. Então, aqui são exemplos de expressões algébricas, onde a gente vai aprender cada vez mais. Aí, sempre quando tiver assim, ó, um número e uma letra junto, isso quer dizer que eles estão se multiplicando. Pode ter o pontinho de vezes ou nem precisa colocar. 3A, então você já sabe que é 3 vezes A. 2B é 2 vezes B, o dobro de B, o triplo de A, ok? Então, sempre quando tiver um número e uma letra junto, eles estão se multiplicando. Vamos representar uma frase com essas expressões. Representação simbólica, usando números, letras e as operações matemáticas. Nós temos aqui no item A, um número somado com 10. Não sabemos quem é esse número. A gente pode chamar ele de uma letra. Nessa primeira vamos chamar de x. Então, a letra x, um número desconhecido, somado com 10. Então, o x, o somado é o sinal de mais e nós temos o número 10. Então, vamos só reescrever isso, ó. Um número somado com 10. Então, nós temos aqui uma expressão algébrica que representa esse item A. O item B, o dobro de um número menos a sua metade. O número que não sabemos quem é, vamos chamar de y dessa vez. Quando a gente quer descobrir o dobro de um número, pessoal, tipo assim, um exemplo, eu quero saber o dobro do número 5. Então, a gente tem que pegar o 5 e multiplicar por 2. 2 vezes 5, 10, não é? Mas só que aqui é x, é y, é um número desconhecido. Se eu quero saber o dobro de y, então é o 2 vezes o y. Tanto faz você botar o ponto ou não. Então, sempre quando você quer descobrir o dobro, o triplo, o quádruplo, isso quer dizer vezes, ok? Continuando, menos, então o sinal de menos, a sua metade. A metade de quem? Do número desconhecido. Quando a gente quer descobrir a metade de um número, tipo assim, eu quero saber a metade do número 8. Então, é só a gente dividir por 2, que dá 4. A metade do número 10, divide por 2, que dá 5. Mas só que aqui é uma letra, né? Se eu quero saber a metade do y, você pega o y e divide por 2. Então, escrevemos aqui a expressão algébrica do item B. E no item C, eu quero saber o triplo de um número, né? O número desconhecido, vamos chamar de A. O triplo dele é 3A, né? Como se fosse 3 vezes A. Adicionado vem de adição, né? De somar com 5. Então, 3A mais 5. Então, escrevemos as expressões algébricas desses 3 itens, ok? Então, sempre por um número desconhecido, nós vamos representar eles com uma letra. E essas expressões algébricas, nós podemos determinar um valor numérico, um número como resultado.
Como assim? Se eu tenho um exemplo 5x mais 2 e quero saber o resultado disso, se o x vale 3, se o x é igual a 3. Então, nós temos a expressão e vamos só substituir o valor do x. Onde tem x, ó, eu vou trocar por 3, porque o x é igual a 3. Então, olha só, não vai ficar assim não, ó, 53. Não é assim, por quê? Porque o 5 em uma letra junto, né? Sempre quando tiver um número e uma letra juntos, quer dizer que eles estão se multiplicando. Então, vai ficar 5 vezes o valor do x, ó, vou trocar o x por 3. Então, 5 vezes 3 e repete o resto da expressão, mais 2. E agora é só resolver essa expressão, né? Multiplicação vem antes da soma. 5 vezes 3, 15. E repete o mais 2. E 15 mais 2 é igual a 17. Então, o valor numérico dessa expressão, quando x é igual a 3, deu 17. Essa expressão ela pode ter vários valores, dependendo do valor de x. Já no item B, ó, o x ele é negativo. Então, se eu tenho 5 vezes x e o x agora é menos 1, então vai ficar 5 vezes menos 1. Mas só que não pode ficar o vezes e o menos junto. Então, o que é que você faz? Ó? Coloca o parênteses. 5 vezes menos 1 e vou repetir o mais 2. Mesmo processo, a multiplicação vem antes da soma. Então, fazendo primeiro a multiplicação. Aí aqui envolve multiplicação com números inteiros. Tem que lembrar, quando você multiplica um número positivo, né, quando ele não tem sinal positivo, com um número negativo, você tem que fazer o jogo de sinais. Mais com menos, o amigo do teu inimigo vai continuar sendo seu inimigo. E 5 vezes 1 dá 5. Então, mais com menos dá menos, e 5 vezes 1 dá 5, e vou repetir o mais 2. E agora nós temos menos 5 mais 2. Isso aqui já não é jogo de sinais. Isso aqui é uma soma algébrica. Aí a gente tem que ver se os sinais são iguais ou se os sinais são diferentes. Então, sinais diferentes. Coloca o sinal do número maior, né? O 5, o sinal dele é menos. E você vai subtrair os números. 5 menos 2, 3. Então, é só você ver, ó. Se você está devendo R$5 e tem 2 para pagar, né? Ó, menos você está devendo, 2 você tem, mais você tem. Se você está devendo R$5 e tem 2 para pagar, ainda vai continuar devendo R$3, ok? E agora, pessoal, a gente vai fazer a simplificação das expressões algébricas. Soma e subtração desses termos, ok? Como assim, ó? Quando a gente está somando os termos, a gente só pode somar aqueles que são semelhantes. Como sabemos se eles são semelhantes ou não? É só a gente ver a letra de cada termo. Os dois possuem x. Com isso, a gente pode somar esses dois termos. Então, imagine só. Você tem 7x e está somando com mais 3x. Vai dar um total de quanto x? Então, a gente soma, faz a operação com os números. 7 mais 3, 10. E repete a parte literal, que é a letra. Repete o x. Então, de novo, quando está somando os termos que são semelhantes, a gente soma os números ou subtrai, dependendo do sinal que tem aqui. Então, 7 mais 3, 10 e repete o x. Então, se você tem 7x mais 3x, soma, vai dar um total de 10x, ok? Aí aqui já entra soma algébrica com números inteiros. Nós temos menos 5y mais 2y. Tem a letra igual. Então, podemos simplificar essa expressão. Então, é só a gente pegar o menos 5 com o mais 2. Então, sinais diferentes. Sinal do número maior. E vai subtrair 5 menos 2, 3. E vou repetir quem? Vou repetir o y que pertence aos dois, ok? No item C, 3p menos 4p. Mesma coisa, ó. O 3p, quando não tem sinal, ele é
positivo. Sinais diferentes, sinal do número maior. E você vai subtrair 4p menos 3p, só você fazer 4 menos 3, 1, e repete o p. Aí quando tem um 1 aqui na frente, ó, esse 1 ele pode sair. Você pode escrever só assim, ó, repete o menos e coloca o p, como se o 1 ele estivesse invisível, ok? No item D, ó, já é um pouco diferente, ó. Nós temos 5x mais 3 menos 2x menos 7. Não podemos somar o 5 mais o 3, por quê? Porque aqui tem x e esse não tem nada. Não tem x, ok? Então, só podemos somar, se aqui tem x, só podemos somar com o que tem x. Então, somar ou subtrair. Então, nós temos 5x com menos 2x, ó, o sinal dele. Então, quanto é 5x menos 2x? Então, faz a operação com os números. 5 menos 2, 3. E repete o x. E agora nós temos um número, o mais 3, com o menos 7. Ó. Os dois são apenas números. Então, podemos fazer a operação com eles. Mais 3 com menos 7. Sinais diferentes. Sinal do número maior. Então, vai ser negativo. E vai subtrair 7 menos 3, 4. E para aqui, porque você não pode subtrair os dois. Porque esse tem x e esse não tem. Só podemos somar ou subtrair aqueles que são semelhantes. Ok, pessoal? No item E, nós temos o dobro de 2p mais q menos 4q. Então, imagine se isso aqui fosse uma expressão numérica. O 2 ele está multiplicando todo mundo que está dentro do parêntese. Então, o 2 ele tem que multiplicar o 2p. Quando a gente multiplica, ó, isso aqui a gente vai ver mais lá na frente. O 2 só multiplica com o 2. Então, o dobro de 2, 4. E repete o p. Agora, o 2 vai multiplicar o mais q. Então, repete o mais. 2 vezes q. Só repetir 2q, que não tem o que fazer. E sempre quando tem um número e uma letra junto, quer dizer que eles estão se multiplicando. E vou repetir o menos 4q. Aí, olha só. Podemos somar esses dois, o 4 mais 2? Não. Por quê? Porque esse é p e esse é q. Só podemos somar aqueles que são semelhantes, parecidos. Ó. Q com q, ok? Então, repete o 4p. E vamos fazer a operação com esses dois. Sinais diferentes. Sinal do número maior. E você vai subtrair 4 menos 2, 2. E repete a letra. Então, 4p menos 2q. Ok? Botar só mais um exemplo. Se você tiver dois números negativos agora. Então, menos 8y com menos 7y. Só para relembrarmos as somas algébricas. Aqui, ó, os sinais são iguais. O que é que a gente faz com os sinais iguais? Repete o sinal e vai somar os números. Então, 8 com 7, 15. E repete o y, né? Porque eles são semelhantes. Então, menos 15y. Então, menos 8y menos 7y. Então, sinais iguais, repeti o sinal e somei. 8y mais 7y vai dar um total de 15y, ok? Então, espero que com essa aula vocês tirem suas dúvidas e que possam fazer a atividade de casa. Até a próxima aula.